Um homem estava à beira de um precipício observando sua pátria se transformar em pó. As águas se agitavam mais abaixo, bem abaixo. E ele ouviu uma criança chorar. Eram suas próprias lágrimas. Colentado no quarto dia de Tanates, ano de 1171, 30 segundos antes da morte. O indivíduo era um sapateiro de certo renome. Carbrandt, a cidade dos sinos, era um lugar que Chalan jamais imaginara que fosse visitar. Embora ela muitas vezes sonhasse em viajar, achava que passaria a juventude presa na mansão da família, seu único escape sendo os livros na biblioteca do pai. Achava também que se casaria com um dos aliados do pai e passaria o resto da vida presa novamente, agora na mansão de tal homem. Mas expectativas são como porcelana fina. Quanto mais forte o apego, mais provavelmente se quebram. Quase sem fôlego, ela apertou contra o peito seu bloco de desenho com capa de couro, enquanto os portuários puxavam o navio para o cais. Carbrandt era enorme. Construída em uma encosta íngreme, a cidade tinha o formato de conha, como se tivesse sido montada em um grande abismo, com o lado aberto voltado para o oceano. Os prédios maciços tinham janelas quadradas e pareciam ter sido construídos com algum tipo de argila ou argamassa. Creme, talvez. Eram pintados em cores vivas, principalmente vermelho e laranja, mas às vezes azul e amarelo. Ela já conseguia ouvir os sinos tiletando ao vento, fazendo ressoar suas vozes puras. Para contemplar a parte mais alta da cidade, tinha que esticar o pescoço. Carbrandt era como uma montanha, avultando acima dela. Quantas pessoas viveriam em um lugar como aquele? Milhares. Dezenas de milhares. Ela estremeceu intimidada, porém empolgada e depois piscou deliberadamente, enquanto fixava na memória a imagem da cidade. Marinheiros corriam de um lado para outro. O prazer do vento era uma embarcação de um só mastro, estreita, que mal tinha espaço para ela, o capitão, sua esposa e a meia dúzia de tripulantes. Parecia muito pequena, no início, mas o capitão Tobic era um homem calmo e cauteloso, além de excelente marinheiro, ainda que fosse pagão. Conduzira o barco com cuidado ao longo da costa, sempre encontrando uma enseada protegida para resistir às grandes tormentas. Enquanto os homens faziam a atracação, o capitão supervisionava o trabalho. Tobic era um homem baixo, da mesma altura de Chalan, e usava suas longas sobrancelhas tailenas em um curioso estilo eriçado. Era como se tivesse dois leques balouçantes sobre os olhos, cada qual com cerca de um palmo de comprimento. Usava um simples gorro de trico e um casaco preto com botões prateados. Tinha uma cicatriz no queixo, que Chalan fantasiara que ele arrumara em uma furiosa luta contra piratas. Um dia antes, para sua decepção, ela descobrira que fora causada por material solto no convés durante um temporal. A esposa dele, a Sue, já estava descendo a prancha de desembarque para registrar a embarcação. O capitão percebeu que Chalan o observava e se aproximou. Era um parceiro de negócios de sua família e há muito tempo gozava da confiança de seu pai. Isso era bom, pois o plano que ela e os irmãos tinham concebido não dava margem para que ela levasse uma dama de companhia nem uma aia. O plano deixava Chalan nervosa. Muito, muito nervosa. Ela detestava fazer jogo duplo. Mas a situação financeira de sua família. Eles precisavam de uma colossal infusão de dinheiro ou de alguma vantagem na política doméstica vedena. Caso contrário, não durariam até o fim do ano. Uma coisa de cada vez, pensou ela, obrigando-se a permanecer calma. Encontre Jaina Collen. Presumindo que ela não tenha partido sem você novamente. Eu enviei um garoto para verificar, Luminosa disse Tobic. Se a princesa ainda estiver aqui, nós logo saberemos. Chalan assentiu, agradecida, segurando seu bloco de desenho com mais força. Já na cidade, viu gente em toda parte. Alguns usavam roupas familiares, calças e camisa atadas à frente para os homens, saias e blusas coloridas para as mulheres. Poderiam ser cidadãos de sua terra, Jaqueve. Mas Carbrandt era uma cidade livre. Uma pequena cidade-estado, na verdade, politicamente frágil. Seu território era pequeno, mas seu porto era aberto a todos os navios que passassem, e não se faziam perguntas a respeito de nacionalidade ou condição social. As pessoas afluíam para lá. Isso significava que muitos dos passantes eram exóticos. Aquelas túnicas de uma só peça indicavam um homem ou uma mulher de Tassic, bem a oeste. Os longos casacos, que desciam até os tornozelos, mas que se abriam na frente como capas. De onde viriam? Poucas vezes ela havia visto tantos parsmanos como ali, trabalhando nas docas, transportando cargas nas costas. Como os parsmanos que seu pai possuía, aqueles eram corpulentos, com membros fortes e aquela estranha pele marmorizada branca ou preta, com estrias vermelhas. O padrão marmorizado era único em cada indivíduo. Após perseguir Jaina Collet de cidade em cidade por quase 6 meses, Chalan estava começando a achar que jamais alcançaria a mulher. Será que a princesa a estava evitando? Não, não parecia provável. A verdade era que Chalan simplesmente não era importante o suficiente para que esperassem por ela. A luminosa Jaina Collet era uma das mulheres mais poderosas do mundo. E uma das mais infames.
Era a única integrante que se declarava herese em uma família real devota. Shallan tentou não ficar ansiosa. Provavelmente descobririam que Jaena partira de novo. O prazer do vento passaria a noite atracado, e Shallan negociaria um preço com o capitão com um bom desconto, em função dos investimentos de sua família nos negócios mercantis de Torbek para que ele a levasse até o porto seguinte. Fazia meses que Torbek tinha parado de torcer para se livrar dela. Ela jamais notara qualquer ressentimento por parte dele, sua honra e lealdade o faziam concordar com os pedidos dela. No entanto, sua paciência não duraria para sempre, nem o dinheiro dela. Ele não a abandonaria em uma cidade estranha, claro, mas poderia insistir, mesmo que pesarosamente, em levá-la de volta a Vedenar. Capitão. Chamou um marinheiro, correndo prancha acima. Usava apenas um colete e uma calça folgada, e tinha a pele fortemente bronzeada de quem trabalhava ao sol. Nenhuma mensagem, senhor. O oficial de registros do porto disse que Jaena ainda não foi embora. Ah! Exclamou o capitão, virando-se para Shallan. A caçada terminou. Louvados sejam os arautos, disse Shallan baixinho. O capitão sorriu, as extravagantes sobrancelhas parecendo fachos de luz sobre seus olhos. Deve ter sido seu lindo rosto que atraiu para nós esse vento favorável. Até os esprenos de vento ficaram encantados com a senhorita, luminosa Shallan, e nos conduziram até aqui. Shallan ruborizou, considerando uma resposta que não seria exatamente decorosa. Ah! Disse o capitão, apontando para ela. Posso ver que a senhorita tem uma resposta, posso ver em seus olhos. Desembuche. Palavras não foram feitas para se guardar. São criaturas livres, se forem encarceradas, embrulham o estômago. Não é uma resposta cortês, replicou Shallan. Torbek deu uma sonora risada. Meses de viagem, e a senhorita ainda diz essas coisas. Pois eu lhe digo que nós somos marinheiros. Esquecemos o que é cortesia no momento em que pisamos em um barco, para nós, não há redenção. Ela sorriu. Aias e tutoras severas lhe haviam ensinado a segurar a língua. Infelizmente, seus irmãos a encorajaram, com determinação ainda maior, a fazer o contrário. E ela se habituara a diverti-los com comentários espirituosos quando não havia mais ninguém por perto. Pensava com carinho nas horas passadas ao pé da crepitante lareira do salão, com os 3 mais jovens de seus 4 irmãos aglomerados ao seu redor para ouvi-la troçar do último adulador de seu pai ou de um fervoroso que estivesse de visita. Ela muitas vezes inventava diálogos idiotas para colocar nas bocas de pessoas que eles estavam vendo, mas não conseguiam escutar. Isso cultivara nela os que as aias chamavam de veia insolente. E os marusos apreciavam um comentário espirituoso ainda mais que os irmãos dela. Bem, disse Shallan ao capitão, corando, mas ansiosa para falar. Eu só estava pensando o seguinte: o senhor disse que foi a minha beleza que fez os ventos nos trazerem a Carbranque com rapidez. Mas isso não significaria que, nas outras viagens, a culpa por termos chegado tarde foi da minha falta de beleza. Bem. Ah. Então, na verdade, completou Shallan, o senhor está dizendo que eu sou bonita exatamente um sexto do tempo. Isso é um absurdo. A senhorita é como o nascer do sol, é verdade. Como o nascer do sol. Com isso, o senhor quer dizer que sou totalmente avermelhada? Ela afagou os longos cabelos ruivos e destinada a deixar os homens rabuzentos ao me verem. O capitão riu, no que foi acompanhado por alguns marinheiros. Tudo bem, então, disse o capitão Torbek. A senhorita é como uma flor. Ela fez uma careta. Sou alérgica a flores. Ele ergueu uma sobrancelha. É verdade. Eu até acho que as flores são cativantes, mas, se o senhor me desse um buquê, eu teria um ataque de espirros tão violento que o senhor teria que remover as minhas sardas das paredes. Bem, se é assim, eu digo que a senhorita é tão bonita quanto uma flor. Se sou, os jovens da minha idade devem ter a mesma alergia, pois eles visivelmente mantêm distância de mim. Ela fez uma careta. Veja só, eu disse que não seria cortês. Senhoritas não devem se comportar de modo tão irritante. Ah, senhorita, disse o capitão, inclinando o gorro de trico na direção dela. Os rapazes e eu vamos sentir falta da sua língua afiada. Nem sei o que vamos fazer sem a senhorita. Vão navegar, provavelmente, respondeu ela. E comer e cantar e olhar para as ondas. Todas as coisas que fazem agora, só que terão mais tempo para tudo isso, pois não tropeçarão a todo instante em uma jovem sentada no convés desenhando e murmurando sozinha. Mas agradeço ao senhor, capitão, por uma viagem que foi maravilhosa, apesar de meio demorada. Ele inclinou o gorro para ela novamente, em sinal de reconhecimento. Shallan sorriu, não esperara que viajar sozinha fosse tão libertador. Os irmãos dela haviam se preocupado que ela sentisse medo. Eles a viam como uma pessoa tímida, pois não gostava de discutir e permanecia em silêncio quando grandes grupos estavam conversando. E talvez ela fosse tímida, estar longe de Jaquevid era intimidante. Mas era também maravilhoso.
Ela encherá 3 cadernos com desenhos das criaturas e das pessoas que vira, e embora a situação financeira de sua casa fosse uma eterna inquietação, era contrabalançada pelo puro prazer daquela experiência. Toibe começou a fazer os arranjos para o pernoite do navio. Era um bom homem. Quanto a seus louvores à sua suposta beleza, Chalan as tomava pelo que eram. Uma amável, ainda que exagerada, demonstração de afeto. Ela era muito branca em uma época em que o bronzeado alentano constituía o paradigma da verdadeira beleza, e embora tivesse olhos azul claros, sua linhagem impura se manifestava nos cabelos ruivos. Nem uma única mecha negra. Suas sardas esmaeceram quando ela chegou à idade adulta, louvados fossem os arautos, mas ainda havia algumas visíveis, polvilhando as bochechas e o nariz. Senhorita, disse o capitão, após conferenciar com seus homens. A luminosa Jaena estará, sem dúvida, no conclave. Ah, lá no Palanel. Sim, sim. E o rei também mora lá. É o centro da cidade, por assim dizer. Embora seja na parte mais alta. Ele coçou o queixo. Bem, de qualquer forma, a luminosa Jaena Colé é irmã de um rei e não ficaria em nenhum outro lugar, não em Carbren. E Al vai lhe mostrar o caminho. Podemos entregar seu baú mais tarde. Muito obrigada, capitão, disse Chalan. Shailor Kabat não, disse ela. Uma frase de agradecimento na língua tailana que significava os ventos nos trouxeram em segurança. O capitão abriu um sorriso largo. Caibade frotentes. Ela não fazia ideia do que aquilo significava. Seu taileno era bastante bom em se tratando de ler, mas ouvi-lo falado era totalmente diferente. Ela sorriu, o que pareceu uma resposta adequada, pois ele riu e acenou para um de seus maruzos. Vamos aguardar 2 dias aqui no cais, disse o capitão. Uma grande tormenta é esperada para amanhã, portanto não poderemos partir. Se a situação com a luminosa Jaena não tiver o resultado esperado, nós levaremos a senhorita de volta para Jaqueve. Obrigada, mais uma vez. Por nada, senhorita, disse ele. Já ficaríamos aqui de qualquer forma. Podemos embarcar mercadorias e tudo mais. Além disso, o retrato da minha esposa, que a senhorita me deu para pendurar na cabine, ficou muito parecido. Um lindo presente. Ele caminhou até onde Yelb estava e lhe deu instruções. Enquanto esperava, Chalan guardou seu bloco de desenho na pasta de couro. Yal. Era um nome difícil para sua língua vedena. Por que os tailanos gostavam tanto de juntar letras sem as devidas vogais? Yalba acenou para ela, que se aproximou. Tome cuidado, menina, alertou o capitão quando ela passou por ele. Até uma cidade segura como Carbrent esconde perigos. Fique de olho aberto. Vou ficar com os 2 olhos abertos, capitão, respondeu ela, subindo cautelosamente na prancha de desembarque. Se ficar com um só, alguém pode se aproximar pelo outro lado, segurando um porrente. O capitão riu e acenou para ela, que desceu a prancha de desembarque, segurando a balaustrada com a mão livre. Como todas as mulheres vorês, ela mantinha a mão esquerda a mão segura coberta, expondo somente a mão livre. As plebeias olho-escuros usavam uma luva, mas esperava-se que uma mulher de sua posição demonstrasse mais recato. No seu caso, ela mantinha a mão segura coberta pela manga esquerda, que era prolongada e abotoada. O vestido seguia o tradicional corte vorém, bem ajustado no busto, nos ombros e na cintura, com uma saia rodada abaixo. Era de seda azul, com botões de casco de chule nas laterais, e ela carregava a bolsa contra o peito usando a mão segura. Saindo da prancha de desembarque, ela desembocou na furiosa atividade do porto, com mensageiros correndo de um lado para outro e mulheres de casacos vermelhos registrando a movimentação dos carregamentos em livros contábeis. Carbrent era um reino voré, como Alectar e Jaquevet, a pátria de Chalan. Ali não havia pagãos, e escrever era uma arte feminina, os homens só aprendiam glifos, deixando cartas e outros tipos de leitura a cargo de suas esposas e irmãs. Chalan não perguntara, mas tinha certeza de que o capitão Tolbeck sabia ler. Ela ouviu segurando livros, o que a deixou incomodada. Ler parecia uma característica inadequada para um homem. Pelo menos para homens que não fossem fervorosos. Vai precisar de transporte? Perguntou Yalb, com um sotaque taileno tão carregado que ela mal conseguiu distinguir as palavras. Sim, por favor. Ele assentiu e se afastou às pressas, deixando-a no porto, rodeada por um grupo de parmanos que transportavam laboriosamente caixotes de um embarcadouro para outro. Embora lentos de raciocínio, os parmanos eram excelentes trabalhadores. Nunca reclamavam e sempre faziam o que lhes era ordenado. O pai dela os preferia aos escravos comuns. Os alentanos estariam mesmo lutando contra os parmanos nas planícies quebradas. Chalan achava isso muito estranho. Parmanos não lutavam. Eram dóceis e praticamente mudos. Mas, pelo que soubera, os que guerreavam nas planícies quebradas, os parchedianos, como eram chamados, eram fisicamente diferentes dos parmanos. Eram mais fortes, mais altos e mais inteligentes. Talvez não fossem realmente parmanos, mas parentes distantes. Para sua surpresa, ela viu sinais de vida animal por todo o porto.
Algumas enguias celestes ondulavam no ar, à procura de ratos ou peixes. Pequenos caranguejos se ocultavam nas rachaduras do cais, e pencas de aspiro se aglutinavam nos grossos troncos dos molhes. Em uma rua que dava para a cidade, uma marta se ocultava nas sombras, atenta a qualquer pedaço de comida que por acaso caísse no chão. Shallan não conseguiu deixar de abrir sua pasta e iniciar o desenho de uma enguia celeste arremetendo contra uma presa. Não tinha medo das pessoas. Ela segurou o bloco de desenho com a mão segura os dedos ocultos posicionados no tupo, enquanto desenhava com um lápis de carvão. Antes que tivesse terminado, seu guia retornou, acompanhado de um homem com uma estranha geringonça, dotada de duas grandes rodas e um assento coberto por um dossel. Hesitante, ela baixou o bloco de desenho. Esperava uma liteira. O homem que puxava a engenhoca era baixo e de pele escura, com um largo sorriso e lábios grossos, e fez sinal para que Shallan se acomodasse, o que ela fez com a graça recatada que suas amas lhe haviam ensinado. O condutor fez então uma pergunta em uma língua entrecortada e abrupta, que ela não reconheceu. O que lhe disse? Perguntou ela a Yao. Ele quer saber se a senhorita gostaria de ser transportada pelo caminho longo ou pelo caminho curto. Yao coçou a cabeça. Não sei bem qual a diferença. Desconfio que um deles demore mais, disse Shallan. Ah, a senhorita é mesmo inteligente. Yao disse alguma coisa ao carregador na mesma linguagem entrecortada, e o homem lhe respondeu. O caminho longo oferece uma boa vista da cidade, disse Yao. O caminho curto vai direto até o conclave. Não oferece muitas vistas bonitas, diz ele. Acho que percebeu que a senhorita é nova na cidade. Eu chamo tanta atenção assim? Perguntou Shallan, ruborizando. Ah, não, claro que não, luminosa. Com isso, você quer dizer que chamo tanta atenção quanto uma verruga no nariz da rainha? Yao riu. Receio que sim. Mas a gente não pode ir a algum lugar pela segunda vez sem ter ido uma primeira vez, não é? Todo mundo chama atenção em algum momento, então é melhor fazer isso de uma forma tão graciosa quanto a senhorita. Ela tivera que se acostumar com os amáveis galanteios dos marinheiros. Eles nunca eram abusados, e Shallan desconfiava que a esposa do capitão tivera uma severa conversa com eles ao perceber que os galanteios faziam a passageira corar. Os criados da mansão de seu pai mesmo, os que eram cidadãos plenos, sempre temeram extrapolar suas posições. O condutor ainda aguardava uma resposta. O caminho curto, por favor, disse ela a Yao, embora quisesse tomar o caminho mais panorâmico. Enfim, estava em uma cidade de verdade e iria pelo caminho curto. Mas a luminosa Jaina já se provara tão elusiva quanto um cantarinho selvagem. Era melhor ser rápida. A via principal atravessava a encosta da colina em Jigmenuzag, portanto, mesmo o caminho curto lhe permitiu ver muitas coisas da cidade, que se revelou inebriantemente cheia de pessoas, vistas incomuns e sinos tocando. Shallan se recostou no assento e absorveu tudo. As construções eram classificadas por cor, e cada cor parecia indicar uma finalidade. Losas que vendiam os mesmos itens eram pintadas com as mesmas cores: violenta para vestuário, verde para alimentos. As moradias tinham seus próprios padrões, embora Shallan não conseguisse interpretá-los. Eram cores suaves, com tonalidades desbotadas e discretas. O condutor olhou por cima do ombro e falou com ela, e Yao, que caminhava ao lado da carroça, com as mãos nos bolsos do gibão, se encarregou de traduzir. Ele disse que esta cidade é especial porque foi construída em Lights. Shallan assentiu. Muitas cidades eram construídas em Lights, áreas protegidas das grandes tormentas pelas formações rochosas ao redor. Carbren é uma das cidades grandes mais bem abrigadas do mundo, e é isso que simbolizam os sinos, traduziu Yao. Dizem que foram instalados inicialmente para alertar sobre a chegada de uma grande tormenta, pois os primeiros ventos eram amenos e as pessoas nem sempre se davam conta. Yao hesitou. Ele só está contando essas coisas para ganhar uma boa gorjeta, luminosa. Eu já ouvi essa história, mas acho bem ridícula. Se os ventos soprassem forte o bastante para movimentar os sinos, as pessoas perceberiam. Aliás, as pessoas não percebiam que estava chovendo. Shallan sorriu. Tudo bem. Deixe que ele continue. O condutor tagarelava em sua voz entrecortada que língua era aquela, afinal de contas. Enquanto ouvia a tradução de Yao, Shallan absorve as imagens, os sons e infelizmente os cheiros. Ela fora criada sentindo a fragrância limpa de móveis lustrados e pão assando nas cozinhas. Sua jornada pelo oceano a familiarizou com outros aromas, como o de salmoura e o do lípido ar marinho. Não havia nada limpo no que ela cheirava ali. Cada ruela tinha seu próprio sortimento de fedores repulsivos, que se alternavam com os odores pungentes dos vendedores de rua e suas comidas, a justaposição ainda mais nauseante. Felizmente, o condutor seguia pelo meio da rua, onde os fedores chegavam amenizados, porém o tráfego era mais intenso, o que os fazia andar mais devagar. Ela olhava embasbacada para os passantes. Aqueles homens de mãos eluvadas e pele levemente azulada eram de Natanatan. Mas quem seriam aquelas pessoas altas e majestosas metidas em túnicas pretas?
E os homens com barbas trançadas, e lembravam cordas. Os sons lembravam a Xalã o coro discordante dos cantarinhos que ouvia perto de casa, só que multiplicado em variedade e volume. Uma centena de vozes se chamando, mesclando-se com portas batendo, rodas girando sobre pedras e ocasionais guinchos de enguias celestes. Os sinos onipresentes badalavam ao fundo, mais alto quando o vento soprava. Eram exibidos nas vitrines das lojas e pendurados nos beirais das casas. Cada poste de luz na rua tinha um sino pendurado sob a lâmpada, e o veículo de Xalã tinha um sininho prateado na ponta do dossel. Quando ela estava a meio caminho da subida, uma onda retumbante de sinos bateu a hora. Os diversos e desincronizados repiques produziam um estrépito retumbante. As multidões começaram a rarear quando eles entraram no bairro mais alto de Carbrent e o condutor seguiu para a enorme construção no topo. O prédio, pintado de branco, não fora construído com tijolos ou argila, mas escavado na própria face rochosa. Os pilares da frente brotavam sem emendas da própria pedra, e os fundos da construção se mesclavam fluidamente à encosta. O topo exibia domos baixos, pintados em cores metálicas. Mulheres olhoclaros entravam e saíam, carregando utensílios para escrever e usando vestidos como os de Xalã, que cobriam adequadamente suas mãos esquerdas. Os homens envergavam calças engomadas e casacos vorês até os joelhos, em estilo militar, botões laterais terminavam em um rígido colarinho que envolvia todo o pescoço. Muitos portavam espadas nos cinturões. O condutor parou e dirigiu um comentário a Yao. Com as mãos na cintura, o marinheiro começou a discutir com ele. Xalã sorriu ao ver sua expressão grave e piscou significativamente, ao mesmo tempo em que fixava a cena em sua memória para desenhá-la mais tarde. Ele está me propondo dividir a diferença comigo se eu deixar que ele aumente o preço da corrida, disse Yao, balançando a cabeça e estendendo a mão para ajudar Xalã a descer do veículo. Ela desceu, encarando o condutor, que deu de ombros e sorriu como uma criança apanhada furtando doces. Remexendo em sua bolsinha, que segurava com a mão coberta, ela procurou dinheiro trocado. Quanto devo dar a ele? 2 clarentas são mais que suficientes. Eu ofereceria uma. Esse ladrão queria pedir 5. Antes da viagem, Xalã nunca havia usado dinheiro, admirava as esferas apenas por sua beleza. Cada uma era composta por uma conta de vidro pouco mais larga que uma unha de polegar, contendo uma gema muito menor no centro. As gemas podiam absorver luz das tempestades, o que fazia as esferas brilharem. Quando ela abriu a bolsinha de dinheiro, esferas de rubi, esmeralda, diamante e safira lhe iluminaram o rosto. Ela pegou 3 peças de diamantes, a de menor valor. Esmeraldas eram as mais valiosas, pois podiam ser usadas pelos transmutadores para produzir alimentos. O receptáculo de vidro da maioria das esferas tinha o mesmo tamanho, era o tamanho da gema no centro que determinava o valor. Cada uma das 3 peças, por exemplo, tinha um minúsculo fragmento de diamante no centro, com tamanho suficiente para que irradiasse luz das tempestades, embora muito mais fracamente que uma lâmpada. Um marco à esfera de valor médio era um pouco menos brilhante que uma vela, e eram necessárias 5 peças de diamante para totalizar um marco. Xalã tomava o cuidado de manter suas esferas infundidas, pois soubera que as foscas eram consideradas suspeitas. Às vezes, um agiota tinha que ser levado à frente de um juiz para julgar a autenticidade de uma gema. Ela guardava as esferas mais valiosas na bolsa segura, claro, que estava abotoada no interior de sua manga esquerda. Ela entregou as 3 peças a Yao, que fez uma mejura. Ela assentiu para o condutor, corando ao perceber que instintivamente usara Yao como um criadomestre. Será que ele ficaria ofendido? Ele riu e aprumou o corpo, imitando um criadomestre, então pagou o condutor com uma expressão falsamente solene. O condutor também riu, fez uma mejura para Xalã e se afastou puxando o veículo. Isso é para você, disse Xalã, pegando um marcurubi e o entregando a Yao. Luminosa, isso é muito. Em parte é como agradecimento, mas também para pagar sua permanência aqui por algumas horas, para o caso de eu retornar. Esperar algumas horas por um marco de fogo. Isso paga uma semana de navegação. Então deve ser o suficiente para você não sair perambulando. Estarei bem aqui. Disse Yao, prendando-a com uma rebuscada mejura, surpreendentemente bem executada. Xalã respirou fundo e subiu a escadaria em direção à imponente entrada do conclave. A rocha talhada era impressionante e seu lado artístico queria parar e estudá-la, mas ela não se atreveu. Entrar no grande edifício era como ser engolida. Lâmpadas de luz das tempestades iluminavam o salão principal com luz branca. Provavelmente tinham bronze de diamante em seu interior, a maior parte dos prédios mais ornamentados usava luz para prover iluminação. Umbroesfera de maior valor brilhava com uma intensidade equivalente a diversas velas. A luz iluminava suave e uniformemente os numerosos atendentes, escribas e olhoclaros que circulavam pelo salão. O prédio parecia ter sido construído como um largo e longo túnel escavado na rocha. Grandes câmaras se alinhavam nas laterais, enquanto corredores secundários se ramificavam da passagem principal. Ela se sentia muito mais confortável ali do que do lado de fora.
Aquele lugar com seus criados atarefados, seus luminobres de baixo escalão era familiar. Ela ergueu a mão livre em sinal de necessidade e, como esperava, um criadomestre de camisa branca engomada e calça preta se apressou em atendê-la. Luminosa, disse ele, falando em vedeno, a língua dela, provavelmente devido à cor do seu cabelo. Estou procurando Jaena Collet, disse Chalan. Fui informada de que ela está neste prédio. O criadomestre se inclinou prontamente. A maioria dos criadomestres se orgulhava de seus serviços refinados apresentando o mesmo porte de que Alcaçoara antes. Volto já, Luminosa. Ele devia ser do segundo Nã, um cidadão olho-escuros de alto escalão. Na crença Vorim, a vocação o trabalho a que cada um dedicava sua vida era de vital importância. Escolher uma boa profissão e trabalhar duro era a melhor maneira de assegurar um bom lugar no pós-vida. O devotário que uma pessoa elegia para frequentar estava muitas vezes relacionada com sua vocação. Chalan cruzou os braços e aguardou. Havia pensado muito sobre sua vocação. A escolha óbvia seria a arte, já que adorava desenhar. Mas não era apenas o desenho que a atraía, era o estudo, as questões levantadas pela observação. Por que as enguias celestes não tinham medo das pessoas? O que os áspiros comiam? Por que uma população de ratos florescia em determinada área, mas desaparecia em outra? Assim sendo, ela escolhera a história natural. Queria se tornar uma verdadeira erudita, receber uma educação de verdade, mergulhar em profundas pesquisas e estudos. Seria em parte por isso que sugerira o audacioso plano de procurar Jaena e se tornar sua protegida. Talvez. Entretanto, precisava manter o foco. Tornar-se protegida de Jaena e consequentemente sua aluna era apenas um passo. Enquanto refletia sobre o assunto, ela se aproximou distraidamente de um pilar, cuja superfície de pedra polida tocou com a mão livre. Como na maior parte de roçar exceto por algumas regiões costeiras, Carbrand fora construída com pedras brutas e inteirenças. As construções nas cercanias haviam sido entalhadas diretamente na rocha e o prédio em que ela estava fora recordado de uma encosta. O pilar era de granito, pensava, embora seus conhecimentos sobre geologia fossem rudimentares. O piso era recoberto por longos tapetes laranjas escuros. Embora concebidos para parecerem luxuosos, eram feitos de um material resistente, capaz de suportar o intenso movimento. O amplo salão retangular transmitia uma sensação de antiguidade. Um dos livros que ela lera afirmava que Carbrand fora fundada fazia muito tempo, na Era Sombria, anos antes da última desolação. Nesse caso, era realmente antiga, com milhares de anos, criada antes dos terrores da hierocracia, muito antes até da traição. Quando os esvaziadores, segundo se dizia, perambulavam pela terra com seus corpos de pedra. Luminosa, disse uma voz. Chalan se virou e viu que o criado retornara. Por aqui, Luminosa. Ela assentiu para o criado, que a conduziu em meio ao movimentado salão. Mentalmente, revisou como ia se apresentar a Jaena. A mulher era uma lenda. Até mesmo Chalan, que vivia nos longínquos territórios de Jaqueved, já ouvira falar da brilhante e herética irmã do rei Alentano. Jaena tinha apenas 34 anos, mas muita gente achava que ela já teria obtido o capelo de mestre erudita se não fosse por seu hábito de denunciar a religião em público. Mais especificamente, ela denunciava os devotários, as diversas congregações religiosas que os vorés decentes frequentavam. Tiradas indecorosas não a ajudariam muito naquela situação. Ela teria que se refrear. Ser pupila de uma mulher de grande renome era a melhor maneira de se instruir nas artes femininas, música, pintura, escrita, lógica e ciências. Era muito similar ao modo como um jovem treinava na guarda de honra de um lume nobre que respeitasse. Chalan escrevera a Jaena, solicitando sua tutela, em uma atitude de desespero, não esperava que ela respondesse afirmativamente. Quando foi aceita através de uma carta que a instruía a procurá-la em Dumadam dentro de 2 semanas, Chalan ficou surpresa. Desde então, estava no encalço da mulher. Jaena era herege. Exigiria que Chalan renunciasse à sua fé. Chalan duvidava que fosse conseguir. Os ensinamentos vorês concernentes à glória e à vocação haviam sido alguns de seus poucos refúgios durante os dias difíceis, quando seu pai estivera em seu pior momento. Eles entraram em um salão mais estreito e ingressaram em uma série de corredores cada vez mais afastados da câmara principal. Por fim, o criadomestre se deteve em uma esquina e acenou para que Chalan prosseguisse. Ouviam-se vozes provenientes do corredor à direita. Chalan hesitou. Às vezes, pensava sobre como as coisas haviam chegado àquele ponto. Ela era a calada, a tímida, a mais jovem de 5 irmãos, e a única garota. Protegida durante toda a vida. E agora as esperanças de sua casa repousavam em seus ombros. O pai deles estava morto. Era vital que isso permanecesse em segredo. Ela não gostava de pensar naquele dia, quase o bloqueara de sua mente e se condicionara a pensar em outras coisas. Mas os efeitos da perda não podiam ser ignorados. Ele fizera muitas promessas, acordos comerciais e subornos, e alguns subornos camuflados de acordos comerciais.
A casa da VAR devia grandes somas a um grande número de pessoas, sem o pai para acalmá-los, os credores logo começariam a fazer exigências. Não havia a quem recorrer. Sua família, principalmente por causa de seu pai, era detestada até pelos aliados. O grão-príncipe Valon o Lume Nobre a quem sua família devia fidelidade estava enfermo e já não lhes oferecia a mesma proteção. Quando se tornasse público que o pai dela morrera e sua família falira, seria o fim da casa da VAR, que não demoraria a ser absorvida ou subjugada por outra casa. Como punição, eles seriam obrigados a trabalhar até a morte e poderiam até ser assassinados por credores descontentes. Cabia a Chalan evitar isso, e o primeiro passo era Jaina Collen. Chalan respirou fundo e entrou no corredor. Estou morrendo, não estou. Curandeiro, por que está tirando meu sangue? Quem é esse ao seu lado, com a cabeça enrugada? Estou vendo um sol distante, escuro e frio, brilhando em um céu escuro. Colentado no terceiro dia de Gisnan, ano de 1172, 11 segundos antes da morte. O indivíduo era um ressano adestrador de chules. Esta amostra é particularmente notável. Por que você não chora? Perguntou a esprena de vento. Kaladin estava sentado na jaula, olhando para baixo. As tabuas do piso adiante estavam lascadas, como se alguém as tivesse escavado com as unhas. A parte lascada tinha manchas escuras nos locais em que a madeira seca e escura absorvera sangue. Uma fútil e ilusória tentativa de fuga. Os carroções seguiam viagem. A mesma rotina todos os dias. Acordar cheio de dores após um sono inquieto, sem colchão nem cobertor. Um vagão por vez, os escravos eram retirados da cela e tinham as pernas acorrentadas, então recebiam permissão para se arrastar pelas paragens e fazer suas necessidades. Depois eram trancados de novo, recebiam a lavagem matinal, e a caravana voltava a rodar até a hora da lavagem vespertina. Voltavam a andar. Lavagem noturna e a concha de água antes de dormir. A marca de chás de Kaladin ainda estava rachada e sangrando. Pelo menos o teto da cela o protegia do sol. A esprena de vento se converteu em névoa, pairou como uma pequena nuvem e se aproximou de Kaladin. O movimento delineou seu rosto à frente da nuvem, como se a névoa tivesse sido soprada, revelando algo mais substancial por baixo. Vaporosa, feminina e angulosa. Com olhos cheios de curiosidade. Diferente de qualquer espreno que ele já tinha visto. Os outros choram à noite, disse ela. Mas você não. Para que chorar? Disse ele, encostando a cabeça nas barras. O que isso mudaria? Não sei. Por que os homens choram? Ele sorriu, fechando os olhos. Pergunte ao Todo-Poderoso por que os homens choram, espreninha. Não a mim. Gotas de suor brotavam em sua testa devido à umidade do verão oriental, e ardiam ao escorrer pela ferida. Com sorte, eles teriam algumas semanas de primavera dentro em breve. O clima e as estações eram imprevisíveis. Nunca se sabia quanto tempo iam durar, embora geralmente durassem algumas semanas. O carroção continuou a avançar. Após algum tempo, Kaladin sentiu o sol em seu rosto. Abriu os olhos. A luz estava penetrando pelo alto da cela. 2 ou 3 horas depois do meio-dia, portanto. E a lavagem da tarde. Kaladin se pôs de pé, segurando-se nas barras de aço. A divisória sólida na frente do carroção o impedia de avistar Tolaku, que devia estar dirigindo o carroção adiante, mas conseguia ver Blut conduzindo o carroção de trás, acomodado no assento alto que lhe permitia vigiar o chule puxando o vagão. O mercenário usava uma camisa suja, amarrada à frente, e um chapéu de abas largas para se proteger do sol. A lança e o porrente estavam a seu lado no banco. Ele não levava nenhuma espada, nem mesmo Tolaku usava uma, não próximo das terras alentanas. A relva continuava a se abrir diante dos carroções, desaparecendo à frente e reaparecendo após a passagem dos veículos. A paisagem era pontilhada por estranhos arbustos que Kaladin não reconheceu. Tinham caules e talos grossos e espinhosas agulhas verdes. Quando os carroções se aproximavam muito, as agulhas se retralham para dentro dos talos, deixando para trás caules retorcidos, com galhos nudosos. Esses arbustos cobriam a paisagem acidentada, erguendo-se nas rochas relvosas como pequenas sentinelas. Os carroções avançaram até bem depois do meio-dia. Por que não paramos para a distribuição da lavagem? O vagão à frente finalmente parou. Os outros dois se detiveram em seguida, sacolezando, e os chules começaram a se agitar, movendo as antenas para frente e para trás. Os animais tinham carapaças protuberantes e patas vermelhas, grossas como troncos. Pelo que Kaladin ouvira, podiam decepar o braço de um homem com suas garras. Mas os chules eram dóceis, principalmente os domesticados. Ele nunca conhecera ninguém no exército que tivesse recebido mais que um leve beliscão de um chule. Blue e Tag desceram de seus carroções e se aproximaram de Tolaku. O traficante de escravos estava de pé sobre a boleia, com a mão sobre os olhos para protegê-los do sol, segurando uma folha de papel. Uma discussão se iniciou. Tolaku não parava de apontar para a direção que estavam seguindo e depois para o papel.
Está perdido, Túlaco, gritou Caladim. Talvez devesse pedir a orientação do Todo-Poderoso. Ouvi dizer que ele gosta muito de mercadores de escravos. Reservou um aposento especial para você na nação. À esquerda de Caladim, um dos escravos, o homem de barba comprida que conversou com ele alguns dias antes, se afastou furtivamente, sem querer ficar por perto de alguém que estava provocando Túlaco. Após alguma hesitação, o corpulento mercador de escravos fez um gesto brusco na direção de seus mercenários, que se calaram. Em seguida, desceu de seu carroção e se aproximou de Caladim. Você, disse ele. Desertor. Os exércitos alentanos costumam atravessar essas terras para guerrear. Você conhece a área. Me deixe ver o mapa, disse Caladim. Túlaco hesitou novamente, mas lhe estendeu o papel. Caladim passou a mão por entre as barras e o pegou. Então, sem o ler, rangou-o em dois. Segundos depois, já o havia picado em centenas de pedaços, diante dos olhos horrorizados de Túlaco. O mercador de escravos chamou os mercenários, mas, quando eles chegaram, Caladim já tinha as mãos cheias de confete para arremessar sobre eles. Feliz festa medial, seus miseráveis, disse Caladim, enquanto os fragmentos de papel flutuavam ao redor dos homens. Então se virou, caminhou até o outro lado da cela e sentou-se, de frente para eles. Túlaco permaneceu mudo por alguns instantes. Então, com o rosto vermelho, apontou para Caladim e sibilou alguma coisa para os mercenários. Glut deu um passo na direção da cela, mas pensou melhor e parou. Olhou então para Túlaco, deu de ombros e se afastou. Túlaco se virou para Teg, que balançou a cabeça e disse alguma coisa em voz baixa. Após alguns minutos espumando de raiva contra seus covardes mercenários, Túlaco se aproximou de Caladim. Quando falou, surpreendentemente, sua voz estava calma. Estou vendo que você é esperto, desertor. Você se tornou inestimável. Meus outros escravos não são dessa área e eu nunca andei por aqui. Você pode negociar. O que você quer para nos conduzir? Posso prometer uma refeição extra todos os dias se você me ajudar. Você quer que eu conduza a caravana? Instruções serão bem-vindas. Tudo bem. Primeiro encontre um penhasco. Quero uma posição elevada para observar a área. Não, disse Caladim. Quero arremessar você de lá. Túlaco ajeitou o gorro, aborrecido, e alisou para trás uma de suas longas sobrancelhas brancas. Você me odeia. Isso é bom. O ódio vai manter você forte, vai lhe dar um preço melhor. Mas você não vai ter chance de se vingar de mim a não ser que eu o leve até o mercado e o venda. Eu não vou deixar você escapar. Mas talvez alguém deixe. Você precisa ser vendido, entendeu? Eu não quero vingança, disse Caladim. A esprena de vento que se afastara por algum tempo para examinar um dos estranhos arbustos retornou e começou a esvoaçar em torno da cabeça de Túlaco, como se avaliasse o homem. Ele não parecia vê-la. Túlaco frangiu a testa. Não quer vingança. Não adianta nada, respondeu Caladim. Aprendi essa lição há muito tempo. Há muito tempo. Você não deve ter mais que 18 anos, desertor. Era um bom palpite. Ele tinha 19. Só haviam mesmo se passado 4 anos desde que ingressara no exército de Amaron. Caladim tinha a impressão de que envelhecera uns 10 anos nesse período. Você é jovem, prosseguiu Túlaco. Pode escapar desse destino. Já ouvi falar de homens que escaparam da marca de escravo. Você poderia pagar pela sua liberdade, entende? Ou convencer um de seus senhores a libertá-lo. Pode se tornar um homem livre novamente. Não é tão improvável. Caladim riu com desprezo. Eu nunca vou me livrar dessas marcas, Túlaco. Você deve saber que eu tentei fugir mais de 10 vezes. E falhei. Não são só esses glifos na minha testa que fazem seus mercenários tomarem cuidado comigo. Fracassos no passado não provam que não há chances no futuro, certo? Estou acabado. Não me importo. Caladim encarou o traficante de escravos. Além disso, você não acredita realmente no que está dizendo. Duvido que um homem como você consiga dormir à noite sabendo que os escravos que vendeu estão livres para virem atrás de você um dia. Túlaco riu. Talvez, desertor. Talvez você tenha razão. Ou talvez eu simplesmente ache que, se você se libertar, vai caçar o homem que vendeu você como escravo primeiro, entende? O grão-senhor Amaron, não foi? A morte dele seria um aviso para que eu pudesse fugir. Como ele sabia? Como ouvira falar de Amaron? Se eu o encontrar, vou estripá-lo com minhas próprias mãos. Eu lhe arrancarei a cabeça do pescoço, eu. Se disse Túlaco, estudando o rosto de Caladim. Então você não foi tão sincero quando disse que não quer vingança. Estou vendo. Como você sabe sobre Amaron? Perguntou Caladim, franzindo o senho. Já mudei de mãos meia dúzia de vezes desde que isso aconteceu. As pessoas falam. E os traficantes de escravos falam mais ainda. Temos que ser amigos, pois ninguém mais nos suporta. Então você sabe que não recebi esta marca por desertar.
Ah, mas isso é o que nós temos que alegar, entende? Os culpados de crimes sérios não vendem muito bem. Com esse glifo de chás na sua testa já vai ser bastante difícil conseguir um bom preço por você. E se eu não conseguir te vender, então você. Bem, você não ia gostar dessa situação. Então jogamos juntos. Eu digo que você é um desertor. E você não diz nada. É um jogo fácil, eu acho. É ilegal. Nós não estamos em Alecard, disse Tolaco, portanto não há leis. Além disso, a deserção foi o motivo oficial da sua venda. Diga outra coisa e você não ganhará nada além de uma reputação de mentiroso. Nada além de uma dor de cabeça para você. Mas você acabou de dizer que não quer se vingar de mim. Posso mudar de ideia. Tolaco riu. Ah, se você não mudou até agora, então provavelmente não vai mais. Aliás, você não ameaçou me jogar de um penhasco. Acho que já mudou. Mas agora nós temos que discutir como vamos proceder. Meu mapa teve uma morte prematura, como você sabe. Kaladi hesitou e soltou um suspiro. Não sei, disse com sinceridade. Também nunca estive por aqui. Tolaco frangiu a testa e se inclinou um pouco na direção da cela, mas ainda mantendo distância. Após alguns momentos, balançou a cabeça. Acredito em você, desertor. Que pena. Bem, vou confiar na minha memória. De qualquer forma, o mapa estava mal desenhado. Estou quase feliz por você tê-lo rasgado, eu mesmo fiquei tentado a fazer isso. Se por acaso eu encontrar retratos das minhas ex-esposas, vou providenciar para que eles cheguem às suas mãos. Assim vou tirar proveito desse seu talento especial. Caladio observou se afastar, então soltou um palavrão. Para que isso? Perguntou a esprena de vento, aproximando-se com a cabeça inclinada. Quase me peguei gostando dele, respondeu Caladim, batendo a cabeça contra as grades. Mas, depois do que ele fez, Caladi deu de ombros. Não estou dizendo que Tolaco não é um canalha. Só que é um canalha simpático. Ele hesitou, então fez uma careta. Esses são o pior tipo. Quando nós os matamos, acabamos sentindo remorso. O carroção gotejava durante as tormentas. Não era surpreendente, Caladi desconfiava que Tolaco acabara no tráfico de escravos por algum reverso da fortuna. Talvez preferisse se dedicar a outro tipo de comércio, mas alguma coisa falta de dinheiro, necessidade de sair às pressas da cidade onde morava o tinha obrigado a ingressar naquela atividade infame. Homens como ele não podiam bancar luxos, nem mesmo uma vida de qualidade. Mal podiam fazer frente às dívidas. O que resultava em carroções com goteiras. As laterais de madeira eram fortes o bastante para suportar os ventos de uma grande tormenta, mas não eram confortáveis. Tolaco quase se esquecera de se preparar para aquela tempestade. Aparentemente, o mapa que Caladi rasgara também incluía uma lista de tormentas previstas para os próximos dias, que fora adquirida de um guarda-tempo itinerante. As tempestades podiam ser previstas matematicamente, o pai de Caladi fazia isso como passatempo, e era capaz de acertar o dia 8 vezes em cada 10. As tabuas chocalhavam contra as barras da cela enquanto o vento golpeava o veículo, que balançava como se fosse o brinquedo de um gigante desajeitado. A madeira rangia e jatos de água gelada se infiltravam pelas rachaduras, acompanhados pelos clarões de relâmpagos e o som de trovões. Eram a única luz de que os escravos dispunham. Vez ou outra, a luz lampejava sem os trovões. Os escravos gemiam de medo, pensando no pai das tempestades, nas sombras dos radiantes perdidos ou nos esvaziadores que, segundo se dizia, assombravam as tormentas mais brutais, e se amontoaram no canto mais distante das barras, compartilhando calor. Caladi não se juntou a eles, permaneceu sentado com as costas apoiadas nas grades. Ele não se impressionava com histórias de coisas que assombravam tempestades. No exército, fora forçado a enfrentar uma ou duas tormentas abrigado sob uma saliência rochosa ou algum outro abrigo improvisado. Ninguém gostava de estar ao relento durante uma tempestade, mas às vezes era impossível de se evitar. O que assombrava uma tempestade, talvez o próprio pai das tempestades, estava longe de ser tão mortal quanto as pedras e galhos voando pelos ares. Na verdade, o turbilhão inicial de água e vento, o paredão, era a parte mais perigosa. Depois disso, a tempestade ia enfraquecendo, até se transformar em nada mais que um chuvisco. Não, ele não estava preocupado com esvaziadores em busca de carne para se banquetearem. Estava preocupado com a possibilidade de que alguma coisa acontecesse a Tolaco. O traficante de escravos estava abrigado em um exíguo compartimento de madeira construído embaixo de seu carroção. Pretensamente, era o lugar mais seguro da caravana, mas um desafortunado golpe do destino, um pedregulho lançado pela tempestade, o desmoronamento do carroção poderia matá-lo. Nesse caso, Caladi podia imaginar Blood Tag indo embora, abandonando todo mundo nas celas trancadas. E os escravos morreriam lentamente, de fome ou desidratação, enquanto assavam sob o sol dentro daquelas caixas. A tempestade continuava a soprar, sacudindo o carroção. Às vezes os ventos pareciam coisas vivas. E quem poderia dizer que não eram?
Seriam os esprenos de vento atraídos pelas ventanias ou seriam as próprias ventanias? As almas por trás da força que agora tanto se esforçava para destruir o carroção de Kaladin. Essa força consciente ou não acabou fracassando. Os carroções estavam acorrentados a rochedos próximos e com as rodas travadas. As rajadas de vento se tornaram mais letárgicas. Os raios pararam de lampezar e o enlouquecedor tamborilar da chuva se transformou em um suave repique. Somente uma vez, durante a jornada, um carroção tombou durante uma grande tormenta. Mas sofreu poucos danos, assim como os escravos que transportava. A lateral de madeira à direita de Kaladin estremeceu de repente e se abriu quando Blut soltou as trancas. O mercenário usava um casaco de couro para se proteger da chuva, e a água escorria pela aba do seu chapéu enquanto ele abria a cela e seus ocupantes à chuva. As gotas caíram sobre Kaladin e os escravos amontoados. Estava fria, embora não tão gelada quanto no auge da tormenta. Tolaco sempre determinava a abertura dos carroções antes que a chuva cessasse. Dizia que era o único modo de eliminar o fedor dos escravos. Blood enfiou o tapume de madeira em seu lugar, debaixo do carroção, e abriu os dois lados restantes. Só o tapume da frente próximo à boleia do condutor não podia ser retirada. Um pouco cedo para remover a madeira, Blut disse Kaladin. A grande tormenta ainda não havia atingido a calmaria, quando a chuva começava a cair suavemente. Ainda chovia pesadamente, com ocasionais rajadas de vento. O mestre quer que vocês fiquem bem limpos hoje. Por quê? Perguntou Kaladin, levantando-se, a água escorrendo de seus andrajos. Blut o ignorou. Talvez estejamos chegando ao nosso destino, pensou Kaladin, enquanto observava a paisagem. Nos últimos dias, as colinas tinham dado lugar a formações rochosas e irregulares, lugares onde a ação de ventos arrasadores esculpira penhascos e escarpas. Mato crescia nas encostas rochosas que apanhavam mais sol, outros tipos de plantas eram mais abundantes nas áreas à sombra. O período que se seguia a uma grande tormenta era quando a terra se mostrava mais vívida. Os pólipos dos petrobulbos se abriam e estendiam suas gavinhas. Outros tipos de trepadeiras surgiam das fendas para lamber a água. Folhas se abriam nas árvores e nos arbustos. Prenguezos de todos os tipos deslizavam pelas poças, aproveitando o banquete. Insetos zumbiam no ar, crustáceos maiores, caranguejos e pernosos saíam de seus esconderijos. As próprias pedras pareciam adquirir vida. Kaladin notou meia dúzia de esprenos de vento adesando acima. Suas formas translúcidas pareciam perseguir ou talvez surfar as últimas rajadas da grande tormenta. Minúsculas luzes se acenderam em torno das plantas. Esprenos de vida. Pareciam partículas de luminosa poeira verde ou enxames de insetos diminutos e translúcidos. Um pernoso, sua carapaça espinhosa eriçada para detectar mudanças no vento, subiu pela lateral do carroção, suas muitas patas ladeando o corpo comprido. Era uma cena bastante familiar, mas ele jamais vira um pernoso com uma carapaça tão violenta. Para onde Tolaco estaria levando a caravana? Aquelas encostas vazias eram perfeitas para a agricultura. Daria para regá-la com seiva de cepô largo misturada com sementes de laves durante as estações de tempestades mais amenas que se seguiam ao pranto. Em 4 meses, seria possível obter bulbos maiores que a cabeça de um homem vicejando nas colinas, prontos para se abrir e derramar seus grãos. Os chules circulavam pesadamente pela área, empanturrando-se de petrobulbos, lesmas e crustáceos menores, que haviam surgido após a tempestade. Por fim, em silêncio, Teg e Blood os prenderam aos arreios, enquanto um carranco do Tolaco se arrastava para fora de seu refúgio à prova de água. Para se proteger da chuva, o mercador de escravos pôs um boné e vestiu um casaco preto. Ele raramente saía do cubículo antes que o temporal cessasse por completo, devia estar extremamente ansioso para chegar ao destino. Estariam assim tão perto da costa. Era um dos poucos lugares onde podiam encontrar cidades nas colinas devolutas. Em questão de minutos os carroções voltaram a avançar sobre o solo acidentado. Kaladin se acomodou em seu lugar de costume, enquanto o céu clareava e a grande tormenta se transformava em uma mancha negra no horizonte a oeste. O sol trouxe um calor bem-vindo, e deliciou os escravos, enquanto a água que escorria de suas roupas escoava pela traseira do vagão. De repente, uma fita translúcida voou até Kaladin. Ele já estava se acostumando com a presença da esprena. Ela sumira durante a tempestade, mas estava de volta. Como sempre. Eu vi outros da sua espécie, disse Kaladin, distraído. Outros? Perguntou ela, tomando a forma da jovem. Ela passou a andar no ar em torno dele, rodopiando às vezes, como se dançasse ao ritmo de uma batida inaudível. Esprenos de vento, disse Kaladin. Correndo atrás da tempestade. Você tem certeza de que não quer se juntar a eles? Ela olhou nostalgicamente para oeste. Não, disse finalmente, retomando a dança. Gosto daqui. Kaladin deu de ombros. Ela parara de pregar tantas peças quanto antes, portanto ele parara de se aborrecer com sua presença. Há outros por perto, disse ela. Outros como você. Escravos. Não sei. Gente.
Não esses aqui. Outros. Onde? Ela apontou para leste com um dedo branco e translúcido. Lá. Muitos deles. Muitos e muitos. Kaladi se pôs de pé. Não imaginava que um espreno pudesse medir distâncias e números. Sim. Ele estreitou os olhos e observou o horizonte. Aquilo é fumaça. Seria de chaminés. Sentiu então o cheiro de fumaça, se não fosse pela chuva, teria sentido antes. Devia se preocupar com isso. Não importava onde fosse escravizado, ele ainda seria um escravo. Aceitar aquela vida. Era seu modo de ser agora, não se preocupar, não se incomodar. Ainda assim, ficou bastante atento quando seu carroção subiu a encosta de uma colina e ofereceu aos escravos uma visão panorâmica do terreno. Não era uma cidade. Era algo maior e mais imponente. Um enorme acampamento militar. Grande pai das tempestades. Murmurou Caladim. 10 tropas massivas de soldados estavam acampadas no familiar padrão alentano circular, ordenado por hierarquia, com os seguidores civis às margens, mercenários logo depois, soldados, cidadãos próximos ao centro e oficiais olhoclaros no núcleo. Estavam acampados em meio a uma série de formações rochosas que lembravam crateras, mas com as bordas mais irregulares, mais serrilhadas. Como cascas de ovos quebradas. Kaladi deixara um exército muito parecido, 10 meses antes, embora as forças de Amaron fossem muito menores. Aquele cobria quilômetros de território rochoso, que se estendia para norte e sul. 1000 estandartes, ostentando 1000 pares de glifos que representavam diferentes famílias, drapejavam orgulhosamente. Havia algumas tendas principalmente nas áreas externas, mas a maioria das tropas estava aquartelada em barracões de pedra. O que indicava a presença de transmutadores. O acampamento diretamente à frente exibia um estandarte que Kaladi já vira em livros. Um fundo profundamente azul com glifos brancos coque e linil estilizados e representados como uma espada diante de uma coroa. A Casa Colém. A casa do rei. Espantado, Kaladi olhou para além dos exércitos. A paisagem a leste era como a que lhe haviam descrito em uma dúzia de histórias, todas detalhando a campanha do rei contra os traidores parchedianos. Era uma planície rochosa enorme e acidentada tão ampla que ele não conseguia avistar o outro lado, cortada por fendas com 5 a 10 metros de largura e profundidade insondável, formando um mosaico de platos desiguais. Alguns grandes, outros minúsculos. A planície lembrava um prato quebrado, cujos cacos tivessem sido reunidos com pequenas lacunas entre um e outro. As planícies quebradas, murmurou Caladim. Que foi? Perguntou a esprena. Qual é o problema? Kaladi balançou a cabeça, pensativo. Passei anos tentando chegar aqui. Era o que Tim queria, pelo menos no final. Vir para cá, lutar no exército do rei. E agora Kaladi estava ali. Finalmente. Acidentalmente. O absurdo da situação lhe deu vontade de rir. Eu devia ter percebido, pensou ele. Eu devia saber. Nós não estávamos indo para a costa e suas cidades. Estávamos vindo para cá. Para a guerra. Aquele lugar estaria submetido às leis e regulamentos alentanos. Era de se esperar que Tolaco quisesse evitar esse tipo de coisa. Mas ali, provavelmente, ele encontraria preços melhores. As planícies quebradas. Disse um dos escravos. É mesmo. Outros se acercaram para analisar a paisagem. Na empolgação do momento, pareceram esquecer o medo que tinham de Caladim. É mesmo as planícies quebradas. Exclamou outro homem. Aquele é o exército do rei. Talvez a gente encontre justiça aqui, disse outro. Ouvi dizer que os criados da casa do rei vivem tão bem quanto mercadores ricos, disse um outro. Os escravos também devem viver melhor. Nós estaremos em terras vorês, vamos até receber salários. Isso era verdade. Quando trabalhavam, os escravos tinham que receber um pequeno salário, metade do que um homem livre ganharia pelo mesmo serviço. Mas já era alguma coisa, e as leis alentanas exigiam isso. Somente os fervorosos que não podiam possuir nada não precisavam ser pagos. Bem, eles e os parmanos. Mas os parmanos eram mais animais que qualquer outra coisa. Um escravo podia usar seus ganhos para abater sua dívida e obter a liberdade. Teoricamente. Enquanto os demais escravos continuavam a tagarelar e os carroções desciam a ladeira, Kaladi se retirou para os fundos do vagão. Suspeitava que a opção de abater a dívida fosse um logro, destinado a manter os escravos dóceis. A dívida era enorme, muito maior que o preço de venda do escravo, e praticamente impossível de ser quitada. Kaladi sempre exigira que seus mestres anteriores lhe pagassem salários. Mas eles sempre encontravam um meio de trapaceá-lo cobrando por alojamento e comida. Assim eram os olhoclaros. Rossoni, Amaron, Cataroton. Todos os olhoclaros que ele conhecera, como escravo ou como homem livre, haviam se mostrado corruptos até a alma, apesar de toda a pose e beleza. Eram como corpos putrefatos vestidos com sedas finas.
Os outros escravos continuaram a falar sobre o exército do rei e sobre justiça. Justiça? Pensou Kaladin, recostando-se nas grades. Nem acredito que isso exista. Entretanto, começou a imaginar. Aquele era o exército do rei e os exércitos de 10 grão-príncipes formado para cumprir o pacto de vingança. Se havia uma coisa que ele ainda se permitia desejar, era a chance de empunhar uma lança. De lutar novamente, voltar a ser o homem que já fora. Um homem que se importava. Se pudesse realizar esse desejo em algum lugar, seria ali.